Ó Pai, se algum familiar tem saído todos os dias para trabalhar, para estudar, para enfrentar o mundo lá fora, seja com eles. Que o caminho seja livre de perigos, que o Senhor coloque pessoas certas ao lado deles e afaste toda cilada. Que mesmo em ruas movimentadas, em horários incertos, eles estejam invisíveis aos olhos do inimigo. Que as tuas mãos guiem o volante, os passos, os pensamentos. Que não haja distração, que não haja brechas, que tudo seja feito sob tua vigilância. Porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, nem a proteção, nem o discernimento, nem o livramento. Senhor, te pedimos também por nossos vizinhos e pela comunidade ao nosso redor. Que nossa casa seja uma extensão da tua luz neste mundo. Que sejamos instrumentos de paz, que levemos palavras de consolo e que nossa vida sirva de testemunho da tua fidelidade. Que nenhuma desgraça se aproxime das nossas ruas, que nenhuma invasão ou assalto chegue às nossas portas. Levanta um muro de fogo ao redor do nosso lar. Que o inimigo não tenha vez, não tenha acesso, não tenha poder contra o teu povo. Declaramos que somos propriedade exclusiva do Senhor e que toda tentativa do mal será frustrada antes mesmo de acontecer. Pai querido, sabemos que o inimigo trabalha com a estratégia do medo. Ele tenta nos fazer viver ansiosos, angustiados, esperando sempre pelo pior. Mas hoje, nesta oração, nós renunciamos ao medo. Entregamos nossos temores nas tuas mãos e nos revestimos da armadura espiritual descrita na tua palavra. Colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Estamos prontos para resistir às investidas do mal. Fortalece nossa fé, Senhor, para que possamos seguir confiando, mesmo quando não vemos solução aparente. Senhor, quando olhamos para a tua palavra no Salmo 90, entendemos o quanto o Senhor é eterno, soberano e nosso abrigo seguro. Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Que essa promessa seja real na nossa vida hoje. Que possamos descansar nessa verdade. A nossa família tem abrigo em ti. E mesmo que tempestades venham, mesmo que o mundo esteja em caos, há paz dentro do nosso lar, porque o Senhor está nele. Que cada criança cresça cercada por esse ambiente espiritual saudável, onde a tua voz é ouvida, onde os joelhos se dobram em oração e onde teu nome é exaltado todos os dias. E ao continuar em oração, reafirmamos diante do Senhor: não há outro lugar onde desejamos estar, a não ser sob a tua proteção. Que cada pessoa que agora está unida nesta oração sinta o teu cuidado invadindo seu lar, tocando sua família, transformando ambientes de medo em fortalezas de fé. Ó Deus, que toda inquietação causada por notícias ruins, por ameaças externas, por inseguranças visíveis e invisíveis, seja agora acalmada pela certeza da tua presença. Tu és o Deus que guarda Israel, que não dorme nem cochila, e nós confiamos que, da mesma forma, o Senhor guarda nossa casa com zelo e poder. Pai amado, também queremos apresentar as pessoas que moram sozinhas ou que enfrentam dificuldades dentro de suas próprias casas. Senhor, muitas vezes o maior perigo não está nas ruas, mas dentro do próprio lar. Palavras duras, discussões, desrespeito, falta de paz entre familiares. Por isso te pedimos, Senhor, que entres com tua intervenção divina. Restaura os lares quebrados, reconstrói relacionamentos destruídos, traz amor onde há indiferença e compreensão onde há conflito. Que o teu Espírito Santo sopre sobre essas famílias e traga cura emocional e espiritual. Que onde havia gritos, haja oração. Onde havia silêncio pesado, haja louvor. Onde havia rancor, haja perdão verdadeiro. Senhor, sabemos que a proteção vai além do físico. Por isso te pedimos também proteção emocional e espiritual para cada membro desta família. Protege contra a ansiedade, contra a depressão, contra pensamentos destrutivos, contra palavras que ferem. Protege contra influências malignas que tentam entrar sorrateiramente, através de conteúdos nocivos, amizades perigosas ou decisões impensadas. Coloca um escudo de discernimento em cada coração e uma sensibilidade espiritual aguçada, para que possamos perceber quando algo não vem de ti. Que nossos olhos espirituais estejam abertos e nossos ouvidos atentos à tua voz. E agora, com toda a fé do nosso coração, nós profetizamos que esta casa será conhecida como um lugar de paz. Um refúgio onde pessoas serão restauradas, onde o inimigo não terá poder.
Declaramos que não haverá assalto, não haverá tragédia, não haverá perdas. Tudo o que for contrário ao plano de Deus será impedido de entrar neste lar. E se alguma seta do inimigo for lançada, ela será quebrada antes de tocar em qualquer um dos nossos. Pois o sangue de Jesus está sobre esta porta, e onde há o sangue do Cordeiro, o mal não pode prevalecer. Nós selamos esta oração com autoridade, confiando em cada promessa do Salmo 90. E a cada dia, Senhor, nos ensina a andar em sabedoria. Que não confiemos apenas em trancas, câmeras ou grades, mas que a nossa segurança esteja primeiramente em Ti. Que antes de sairmos de casa, oremos. Que antes de tomarmos decisões, busquemos Tua direção. Que antes de agir por impulso, consultemos o Teu Espírito. Porque sabemos que, quando caminhamos conforme a Tua vontade, o Senhor nos guarda do mal visível e do invisível. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, como diz a Tua palavra, nos livrando de todo perigo. Senhor, ao continuarmos diante da Tua presença, renovamos a nossa confiança em Ti, que és o nosso refúgio seguro, nossa fortaleza em tempos de angústia. A cada palavra desta oração, declaramos e confiamos no Teu poder para proteger, livrar, guardar e sustentar a nossa família contra qualquer mal. Que nenhum espírito de medo tome conta de nossos corações, pois sabemos que o Senhor está conosco. Quando as ameaças do mundo nos cercarem, quando os noticiários falarem de violência, quando o barulho das ruas parecer assustador, que nossos corações encontrem paz na Tua palavra que nos assegura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus eterno, Tu conheces os caminhos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, de cada parente que amamos. Tu sabes por onde eles passam, com quem andam, quais decisões estão prestes a tomar. Por isso te pedimos, envia os Teus anjos para acompanhá-los em cada passo. Que mesmo quando não pudermos estar por perto, o Senhor esteja. Que, ao saírem de casa, saiam cobertos por uma proteção que ultrapassa qualquer limite humano. Livra-o de acidentes, de assaltos, de emboscadas, de pessoas mal intencionadas. Que cada dia comece com a Tua bênção e termine com a Tua paz. Te pedimos também, Senhor, que nenhum mal emocional se instale dentro do lar. Que a Tua presença nos livre da frieza familiar, do distanciamento afetivo, da perda de vínculo entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa. Que possamos ser famílias firmadas no Teu amor, no respeito, na oração e na verdade. Que o lar seja um lugar onde a fé é cultivada, onde a Tua palavra é lida, onde os joelhos se dobram juntos, onde o perdão tem espaço e o amor é a regra. Que sejamos exemplo da Tua presença dentro da nossa própria casa. Senhor, se alguém dessa família estiver em perigo neste momento, seja físico, emocional ou espiritual, entra com livramento agora. Visita com poder onde nós não podemos estar. Se há alguém em um caminho de risco, traz de volta. Se há alguém com o coração endurecido, transforma. Se há alguém afastado da fé, reconduz ao caminho da salvação. Não permitas que percamos ninguém. Senhor, Tu és o Deus que vai atrás da ovelha que se perdeu, e por isso clamamos: resgata os nossos, protege os nossos, salva os nossos. Te pedimos também proteção contra o mal invisível, aquele que vem em forma de inveja, olho gordo, palavras negativas, maldições lançadas. Que nenhuma palavra contrária prospere sobre esta casa. Que tudo aquilo que foi declarado com intenção de destruição caia por terra agora, em nome de Jesus. Que esta família seja cercada por um muro de fogo, guardada pela Tua mão e protegida contra toda influência negativa. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e que toda língua que se levantar em juízo será condenada, pois essa é a herança dos servos do Senhor. Senhor, colocamos diante de Ti todos os caminhos que ainda vamos trilhar. Pedimos que a cada passo o Teu Espírito Santo vá à frente, endireitando os caminhos tortuosos e desfazendo todo o laço escondido. Que toda rua, avenida, estrada por onde nossos pés passarem seja consagrada ao Teu nome. Que não haja emboscada, que não haja acidente, que não haja surpresa maligna capaz de nos alcançar. Declaramos que somos cobertos pela Tua mão poderosa e que nada, absolutamente nada, acontece sem a Tua permissão. Se for para livrar, que o Senhor nos impeça de sair. Se for para proteger, que o Senhor nos guie por outro caminho. Mas em tudo, seja feita a Tua vontade. Pedimos, Pai,
Que o nosso lar seja um ambiente de paz, de descanso, de proteção e de luz. Que ao atravessar a porta de casa, cada pessoa sinta a tua presença. Que todo espírito de confusão, de briga, de divisão seja expulso agora, em nome de Jesus. Que os ambientes sejam purificados, que os cômodos da casa sejam cheios da tua presença. Que até mesmo o sono dos nossos familiares seja protegido por ti, e que nenhum pesadelo, nenhuma opressão espiritual tenha acesso. Que os sonhos sejam restauradores, que a noite seja um tempo de renovo e tranquilidade. Pois a tua palavra nos garante que em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Também oramos, ó Deus, contra toda a armadilha que o inimigo tenha preparado para causar prejuízo. Seja através de roubos, seja através de perdas financeiras, seja por má administração, seja por engano. Não permita que caiamos em ciladas que tragam prejuízos materiais ou espirituais. Dá-nos discernimento para saber onde investir, onde gastar, como proteger aquilo que conquistamos com tanto esforço. Que toda maldição de escassez seja quebrada, que toda herança negativa seja anulada, e que sobre esta casa haja um ciclo de provisão, de fartura e de multiplicação, segundo a tua boa mão. E se houver em nosso meio alguma ferida causada por violência, por traumas do passado, por experiências difíceis dentro ou fora de casa, que o Senhor traga cura. Que o Espírito Santo visite cada lembrança dolorosa, cada marca deixada por momentos de medo, de opressão, de injustiça. Que o teu amor envolva cada um de nós, curando por dentro aquilo que ninguém vê, restaurando a alma, trazendo paz onde antes havia temor. Pois o Senhor é o Deus que sara os corações quebrantados e cuida das feridas como ninguém mais pode cuidar. Senhor, assim como está escrito no Salmo 90, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós te pedimos, ensina-nos a habitar em ti. Não queremos apenas visitas esporádicas da tua presença, queremos fazer morada em ti. Que nossas famílias sejam como casas edificadas sobre a rocha, que não se abalam quando vem a tempestade, porque têm raízes profundas em ti. Que nossas orações sejam constantes, que a nossa fé seja renovada a cada dia, e que a esperança jamais se apague em nossos corações, por mais difícil que seja a luta. Pai, nós também clamamos hoje pela proteção das nossas crianças e dos nossos jovens. Em um mundo cheio de más influências, tentações e perigos, te pedimos, guarda a mente, o coração e o corpo dos nossos filhos. Que nenhuma armadilha do inimigo, nenhuma proposta enganosa, nenhuma amizade destrutiva encontre espaço na vida deles. Que eles cresçam debaixo da tua luz, com sabedoria e discernimento. Que o Senhor levante em nossas casas uma geração forte, fiel, temente a ti, que não se dobra diante do mal, que não se rende à pressão do mundo, mas que vive com propósito e direção. Que o sangue de Jesus os cubra diariamente, na escola, nas ruas, no lazer e em todos os lugares. Senhor, também nos colocamos diante de ti em intercessão pelos nossos vizinhos, pelas casas que nos cercam, pelas ruas do nosso bairro. Declaramos que nenhuma força maligna terá domínio sobre nossa vizinhança. Que a violência recue, que os assaltos cessem, que o medo seja dissipado. Que a presença do Senhor transforme a atmosfera, que os anjos do Senhor façam guarda em cada esquina, em cada entrada e saída. Onde houver trevas, que venha a tua luz. Onde houver perturbação, que venha a paz. Onde houver risco, que venha livramento. Pois a tua palavra nos promete que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pedimos ainda, Senhor, pela vida financeira de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Que não falte o pão na mesa, que não falte o básico dentro de casa. Que haja portas abertas de emprego, de promoção, de novos negócios. Que mesmo em tempos difíceis, o Senhor se revele como o Deus da provisão, como aquele que faz brotar água no deserto, que multiplica o azeite que sustenta com maná do céu. Que toda dívida seja vencida, que toda escassez seja transformada em abundância. Que cada casa aqui apresentada seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Ó Deus de livramento, protege também os nossos passos nas decisões do dia a dia. Que não sejamos enganados por falsas promessas, que não caiamos em armadilhas por causa da pressa ou da ansiedade. Ensina-nos a esperar em ti, a confiar nos teus tempos, a depender do teu agir. Que cada escolha nossa seja guiada pelo Espírito Santo.
Que mesmo quando não entendermos o caminho, possamos sentir a paz que vem de ti, confirmando que estamos andando na direção certa. Dá-nos sabedoria para lidar com os desafios, graça para perdoar quem nos feriu, força para continuar mesmo quando tudo parecer difícil. E para aqueles que se sentem sozinhos, desamparados, esquecidos, que o teu amor os envolva agora. Que esta oração alcance corações abatidos e traga consolo, traga esperança. O Senhor nunca nos abandona. Ainda que todos virem as costas, o Senhor permanece. Ainda que a noite esteja escura, o Senhor é luz. Ainda que faltem palavras, o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, Pai, conforta quem chora, fortalece quem está cansado, levanta quem caiu, restaura lares, reconcilia famílias, traz de volta os que se perderam. Senhor, queremos agora declarar com fé as verdades do Salmo 90. Que o mesmo Deus que tem sido o nosso refúgio de geração em geração, continue sendo abrigo seguro para a nossa família. Antes que os montes nascessem, antes que a terra e o mundo fossem criados, tu já eras Deus. Tu és eterno, imutável e poderoso. E é sob essa verdade que nós descansamos. Pois ainda que os dias sejam difíceis, ainda que os perigos sejam reais, nós confiamos que teu cuidado nunca falha. Tu és aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Tu és aquele que envia os teus anjos ao nosso redor e não permite que nossos pés tropecem. Sabemos, Senhor, que nessa jornada da vida enfrentamos ameaças que tentam roubar a nossa paz e o nosso senso de segurança. Assaltos, violências, tragédias inesperadas, tudo isso nos amedronta, mas não nos domina, porque nossa casa está firmada na rocha, e essa rocha é Jesus. Declaramos, em oração, que nenhuma arma forjada contra nossa família prosperará, que nenhuma sombra de medo nos paralisará, pois o Senhor é o nosso escudo e proteção. A nossa confiança está em ti. Somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, dizemos com fé, eu recebo livramento na minha família. Deixe esse comentário agora e declare essa verdade com autoridade espiritual. Neste momento, Senhor, apresentamos diante de ti todas as portas e janelas do nosso lar. Que haja um círculo de fogo ao redor da nossa casa. Que o mal não tenha permissão para se aproximar. Que a tua presença esteja em cada cômodo. Que cada quarto, cada sala, cada ambiente seja consagrado a ti. Que as crianças durmam em paz. Que os casais tenham harmonia. Que a comunhão seja restaurada. Onde houver brigas e discórdias, que venha reconciliação. Onde houver confusão, que venha clareza. Onde houver divisão, que venha unidade. Pois uma casa dividida não próspera, mas uma casa firmada em ti é forte, inabalável, cheia de vida. Pedimos, Pai, que todo o plano do inimigo seja frustrado. Toda a armadilha contra nossa família, contra nossa segurança, contra nosso sustento, seja agora desfeita em nome de Jesus. Que todo espírito de opressão, medo, confusão, seja expulso agora do nosso lar. Declaramos liberdade, paz, alegria e proteção. Clamamos para que, assim como o salmista escreveu, o Senhor volte-se para nós com compaixão e nos conceda alegria pelos dias em que fomos afligidos. Que essa alegria venha como resposta do céu para os dias de luta. Que ela venha como colheita da nossa fidelidade. Que venha como testemunho vivo de que o nosso Deus jamais abandona os seus filhos. Senhor, visita agora cada família que está unida nessa oração. Visita aquele que ora com lágrimas nos olhos, aquele que ora no silêncio do coração, aquele que ora sozinho, sentindo-se fraco e sem forças. Mostra para ele que o Senhor escuta. Mostra que mesmo antes de sair qualquer palavra da boca, o Senhor já sabe que está no coração. Que o teu Espírito Santo renove agora as forças, enche de fé, traga paz. Que esta oração seja como um abraço do céu, envolvendo cada um com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor vê, o Senhor age, o Senhor guarda. E se porventura vierem dias difíceis, se porventura os ventos soprarem com força, nós não seremos abalados. Porque temos uma aliança com o Senhor, a aliança de proteção, de salvação, de amor incondicional. O mesmo Deus que guardou Israel, que livrou Daniel da cova dos leões, que fechou o mar para proteger o seu povo, é o Deus que está conosco.
O mesmo Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia é o Deus que traz vida para dentro da nossa casa. Traz esperança, traz segurança, traz livramento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que essa promessa se cumpra sobre a nossa família, hoje e sempre. Senhor, mesmo diante das más notícias, nós escolhemos confiar. Mesmo diante dos perigos que rondam as ruas, das notícias tristes que chegam a todo momento, nós mantemos o coração firme, porque sabemos que quem nos protege não dorme, não falha e não se atrasa. O teu tempo é perfeito e a tua proteção é sobrenatural. Por isso, clamamos com fé que cada pessoa da nossa casa seja envolvida agora pela tua presença. Que o Senhor coloque um muro de fogo ao redor de cada um, blindando contra todo tipo de mal. Não apenas contra a violência física, mas contra toda maldade espiritual, toda perturbação emocional, toda pressão que tenta nos afastar da paz. Cobre-nos, Senhor. Cobre nossa entrada e nossa saída. Cobre nossa rotina, nossos caminhos, nossos projetos. Sabemos que existem olhos malignos nos observando, armadilhas sendo preparadas, mas sabemos ainda mais que existe um Deus que vê tudo, que sabe de tudo, e que age em nosso favor antes mesmo que o mal se manifeste. Pedimos agora que todos os olhos invejosos sejam cegados, que todas as emboscadas sejam desfeitas, que nenhuma seta do inimigo nos alcance. Que a nossa casa continue sendo lugar de refúgio, de tranquilidade, de harmonia. Que cada canto do nosso lar seja cheio da tua luz, do teu perfume, da tua glória. Não permitas, Pai, que a escuridão habite onde teu nome é exaltado. Não permitas que o medo reine onde a fé está viva, pois declaramos, aqui é território de Deus. E quando sairmos, Senhor, guarda-nos nas ruas. Nos protege ao entrar em um ônibus, ao atravessar uma avenida, ao estacionar o carro, ao caminhar até o trabalho ou até a escola. Que nenhuma ação criminosa, nenhuma intenção maligna, nenhum espírito de roubo, sequestro ou violência tenha poder sobre nós. Que os anjos do Senhor estejam à nossa frente, aos nossos lados e atrás de nós, em guarda constante. Que todo o ambiente onde colocarmos os pés se torne território santo, porque carregamos o Espírito do Deus vivo. Que a nossa mente esteja alerta, que nosso coração esteja sereno e que nossos caminhos estejam sob a tua direção, todos os dias. Pai, há quem ora comigo agora com medo, temendo sair de casa, temendo pelo futuro dos filhos, temendo pela segurança de quem ama. E eu clamo por esse coração agora. Toca nesse coração e arranca todo o peso, toda a ansiedade, toda a angústia. Mostra que o Senhor não só está perto, como já está agindo. Fortalece essa alma cansada, renova a esperança, aumenta a fé. Que esse irmão ou irmã saiba que não está sozinho. O Senhor caminha junto. E mesmo que ninguém entenda a dor que sente, o Senhor entende. Mesmo que ninguém veja o que passa, o Senhor vê. Que essa pessoa sinta agora um calor no peito, como um sinal do teu toque, como uma prova do teu cuidado. Neste momento, queremos profetizar sobre o nosso lar. Nenhuma tragédia, nenhuma violência, nenhum acidente chegará à nossa casa. Nenhum espírito de morte terá poder sobre nós. Somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Somos protegidos pelo escudo do Altíssimo. E como diz o Salmo 90, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a nossa promessa. Essa é a palavra que guardamos e declaramos em oração. E não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o caos que tente nos cercar, nós permaneceremos firmes, guardados pelo Senhor, porque aquele que está em Cristo está seguro. Nada pode nos arrancar de suas mãos. Senhor, queremos também pedir que o Senhor continue guiando cada decisão dentro do nosso lar, que as escolhas que tomarmos estejam debaixo da tua sabedoria, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que andemos no centro da tua vontade, que o trabalho que sustentamos seja abençoado, que as portas certas se abram, que os caminhos sejam alargados, que o nosso lar prospere não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente, em unidade e amor, que haja diálogo entre pais e filhos, que haja respeito entre todos os membros da família, que o ambiente familiar seja de cura e restauração. Pai, nós nos entregamos completamente ao teu cuidado. Que o teu Espírito habite em nós, transforme nossas atitudes, renove nossos pensamentos. Que sejamos uma família que ora unida, que caminha unida,
que enfrentam desafios juntos com fé e esperança. Que nunca falte a tua presença em nosso meio. Que cada refeição, cada encontro, cada conversa seja marcada pela paz que vem do alto. Queremos ser um exemplo vivo do teu amor. Que os vizinhos vejam a diferença, que os amigos sintam a tua presença quando entrarem em nossa casa. Que todos reconheçam, nesta família, Deus é o centro. Pai amado, neste momento tão sagrado, quando nos unimos em espírito, cada pessoa conectada a essa oração está abrindo o coração diante de ti. Sabemos que não há distância para o teu poder, que o teu mover alcança cada lar agora. Por isso, eu te agradeço, Senhor, porque creio que neste exato instante lares estão sendo cercados pela tua presença, famílias estão sendo protegidas por anjos, e o teu escudo invisível está sendo levantado contra toda ameaça de assalto, tragédia ou violência. Onde havia medo, agora paz. Onde havia insegurança, agora a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. E eu clamo por essa família. Senhor, que eles não apenas sejam protegidos por fora, mas curados por dentro. Que as feridas emocionais sejam tratadas. Que as mágoas entre pais e filhos sejam apagadas. Que os relacionamentos sejam restaurados. Que o ambiente dessa casa seja um lugar de refúgio, onde o Senhor seja glorificado em cada detalhe. Que não falte o pão de cada dia, mas também não falte o amor, o respeito, a sabedoria e a união. Que cada palavra dita nesse lar seja cheia de graça. Que cada gesto revele o teu amor. Que essa família seja instrumento de salvação para outras e que onde essa oração chegar, haja uma transformação completa. Agora, Senhor, eu oro por livramento. Que o Senhor livre essa casa de toda tentativa de roubo, invasão, agressão ou maldade. Que o Senhor confunda os planos do inimigo e desfaça toda a armadilha. Que todo espírito de perturbação seja repreendido e expulso em nome de Jesus. Que os portões desta casa estejam selados com o teu poder. Que a entrada e a saída dessa família sejam guardadas todos os dias, em todos os momentos. Que o caminho do trabalho, da escola, do mercado, da rua seja abençoado e seguro. Que cada passo seja guiado pelo teu Espírito Santo. E se alguém estiver orando agora com medo, sentindo que a qualquer momento algo ruim pode acontecer, Senhor, entra com tua paz nesse coração. Restaura a tranquilidade. Que a pessoa saiba que não está sozinha, que os olhos do Senhor estão atentos e que nenhuma dor, nenhum susto, nenhum ataque do inimigo é maior do que o teu cuidado. Renova a fé desse irmão, dessa irmã, que eles possam descansar, dormir em paz, acordar com esperança, caminhar com confiança, porque tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso abrigo seguro. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. E neste momento final de oração, eu quero declarar com toda a fé e com toda a autoridade que é no nome de Jesus. Esta casa está protegida. Esta família está guardada. Nenhuma praga, nenhum assalto, nenhuma tragédia encontrará espaço aqui. Todo espírito de morte é quebrado. Toda ameaça é cancelada. E eu profetizo, os próximos dias serão de paz. Serão de boas notícias. Serão de restauração. Serão de crescimento. Serão de testemunhos, porque o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E como está escrito no Salmo 90, no versículo 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Sim, Pai, tu és o nosso refúgio, e nós confiamos em ti. Confiamos que o mal não nos tocará, que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor e que viveremos dias de proteção, de bênção e de vitória. Se você orou comigo até aqui, escreva nos comentários. Eu recebo livramento na minha família. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo orações como essa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Neste momento, queremos profetizar sobre o nosso lar. Nenhuma tragédia, nenhuma violência, nenhum acidente chegará à nossa casa. Nenhum espírito de morte terá poder sobre nós. Somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Somos protegidos pelo escudo do Altíssimo. E como diz o Salmo 90, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a nossa promessa. Essa é a palavra que guardamos e declaramos em oração. E não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o caos que tente nos cercar, nós permaneceremos firmes, guardados pelo Senhor, porque aquele que está em Cristo está seguro.
Nada pode nos arrancar de suas mãos. Senhor, queremos também pedir que o Senhor continue guiando cada decisão dentro do nosso lar, que as escolhas que tomarmos estejam debaixo da tua sabedoria, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que andemos no centro da tua vontade, que o trabalho que sustentamos seja abençoado, que as portas certas se abram, que os caminhos sejam alargados, que o nosso lar prospere não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente, em unidade e amor, que haja diálogo entre pais e filhos, que haja respeito entre todos os membros da família, que o ambiente familiar seja de cura e restauração. Pai, nós nos entregamos completamente ao teu cuidado. Que o teu Espírito habite em nós, transforme nossas atitudes, renove nossos pensamentos. Que sejamos uma família que ora unida, que caminha unida, que enfrenta os desafios juntos, com fé e esperança. Que nunca falte a tua presença em nosso meio. Que cada refeição, cada encontro, cada conversa seja marcada pela paz que vem do alto. Queremos ser um exemplo vivo do teu amor. Que os vizinhos vejam a diferença, que os amigos sintam a tua presença quando entrarem em nossa casa. Que todos reconheçam, nesta família, Deus é o centro. Pai amado, neste momento tão sagrado, quando nos unimos em espírito, cada pessoa conectada a essa oração está abrindo o coração diante de ti. Sabemos que não há distância para o teu poder, que o teu mover alcança cada lar agora. Por isso, eu te agradeço, Senhor, porque creio que neste exato instante lares estão sendo cercados pela tua presença, famílias estão sendo protegidas por anjos, e o teu escudo invisível está sendo levantado contra toda ameaça de assalto, tragédia ou violência. Onde havia medo, agora paz. Onde havia insegurança, agora a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. E eu clamo por essa família. Senhor, que eles não apenas sejam protegidos por fora, mas curados por dentro. Que as feridas emocionais sejam tratadas. Que as mágoas entre pais e filhos sejam apagadas. Que os relacionamentos sejam restaurados. Que o ambiente dessa casa seja um lugar de refúgio, onde o Senhor seja glorificado em cada detalhe. Que não falte o pão de cada dia, mas também não falte o amor, o respeito, a sabedoria e a união. Que cada palavra dita nesse lar seja cheia de graça. Que cada gesto revele o teu amor. Que essa família seja instrumento de salvação para outras e que onde essa oração chegar, haja uma transformação completa. Agora, Senhor, eu oro por livramento. Que o Senhor livre essa casa de toda tentativa de roubo, invasão, agressão ou maldade. Que o Senhor confunda os planos do inimigo e desfaça toda a armadilha. Que todo espírito de perturbação seja repreendido e expulso em nome de Jesus. Que os portões desta casa estejam selados com o teu poder. Que a entrada e a saída dessa família sejam guardadas todos os dias, em todos os momentos. Que o caminho do trabalho, da escola, do mercado, da rua seja abençoado e seguro. Que cada passo seja guiado pelo teu Espírito Santo. E se alguém estiver orando agora com medo, sentindo que a qualquer momento algo ruim pode acontecer, Senhor, entra com tua paz nesse coração. Restaura a tranquilidade. Que a pessoa saiba que não está sozinha, que os olhos do Senhor estão atentos e que nenhuma dor, nenhum susto, nenhum ataque do inimigo é maior do que o teu cuidado. Renova a fé desse irmão, dessa irmã, que eles possam descansar, dormir em paz, acordar com esperança, caminhar com confiança, porque tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso abrigo seguro. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. E neste momento final de oração, eu quero declarar com toda a fé e com toda a autoridade que é no nome de Jesus. Esta casa está protegida. Esta família está guardada. Nenhuma praga, nenhum assalto, nenhuma tragédia encontrará espaço aqui. Todo espírito de morte é quebrado. Toda ameaça é cancelada. E eu profetizo, os próximos dias serão de paz. Serão de boas notícias. Serão de restauração. Serão de crescimento. Serão de testemunhos, porque o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E como está escrito no Salmo 90, no versículo 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Sim, Pai, tu és o nosso refúgio, e nós confiamos em ti. Confiamos que o mal não nos tocará, que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor e que viveremos dias de proteção, de bênção e de vitória. Se você orou comigo até aqui,
Escreva nos comentários. Eu recebo livramento na minha família. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo orações como essa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.